Boa tarde, turma. Estamos iniciando o segundo bimestre. Agora falando sobre os elementos de coesão e coerência, os articuladores que conferem clareza aos textos. Vamos lá? Este assunto é a sequência de atividades 3, as aulas 1 e 2. A apostila traz um texto para vocês. Celulares estão se tornando máquinas de vigilância. Se trata de uma notícia publicada na USP, no jornal da USP. O texto traz algumas palavras em negrito. Percebam que tem palavras em negrito em preto e vermelho. E observe essas palavras. Vamos fazer a leitura. O crime de embriaguez ao volante ou dirigir sob influência de qualquer substância psicoativa está inserido na Lei nº 12.760, mais especificamente no artigo 306. Nela, o condutor pode sofrer detenção de 6 meses a 3 anos, multa ou proibição de obter habilitação para dirigir. Na maioria das vezes, os sinais de embriaguez são facilmente percebidos por outras pessoas, seja pela voz, locomoção ou outra atitude. Mas e se um aplicativo fosse capaz de perceber essas nuances? Na coluna de hoje, o professor Lully Hedford comenta sobre a descoberta de pesquisadores de Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos, que através de um aplicativo pode mudar a questão do crime de embriaguez ao volante. Pesquisadores da Universidade de Pittsburgh pesquisaram com 90% de precisão que dá para identificar se alguém está alcoolizado com apenas 10 passos a partir de um aplicativo instalado no celular, comenta o colunista. De acordo com ele, o aplicativo consegue identificar e alertar quando esses passos são notados. No entanto, para Hedford, o que essa pesquisa mostra, de fato, é que com a tecnologia existente hoje nos telefones celulares, já é possível identificar uma série de coisas. Alguns aparelhos têm 15 sensores espalhados ao longo do seu corpo, tornando o celular uma verdadeira máquina de vigilância. E como qualquer aspecto envolvendo vigilância, a privacidade do indivíduo pode estar correndo risco e empresas podem aproveitar desses aplicativos para ganhar informações e comercializar perfis, sem que a pessoa saiba e tenha interesse naquilo. Aqui uma observação que esse professor, que esse colunista, ele escreve na coluna Datacracia, que vai ao ar toda sexta-feira na Rádio USP de Ribeirão Preto e também pode ser visualizado no YouTube, com produção do Jornal da USP e da TV USP. Antes de falar dos articuladores, vamos falar sobre a notícia apresentada, a estrutura dela. Essa notícia apresenta um título ou uma manchete, que nós temos lá o título ou a manchete. Celulares estão se tornando máquinas de vigilância. Um texto auxiliar que complementa essa informação do título. Segundo o professor, vigilância feita por aplicativos pode acabar com a privacidade do indivíduo, inclusive comercializando perfis de usuários. Já traz aqui um indício daquilo que ele vai falar no texto. A lead, que vocês conseguem localizar o que aconteceu, com quem, onde, como e por que aconteceu o fato. O corpo da notícia que apresenta essas informações adicionais. O texto está aí apresentando claramente a função dos aplicativos que podem ser úteis, mas ele traz aqui os riscos que esses aplicativos podem trazer, invadindo a privacidade das pessoas, fazendo inclusive com que empresas comercializem esse perfil de usuários, usem isso a seu favor. Mas o que queremos enfatizar nesta aula? Um texto ele possui recursos linguísticos que lhe permitem trazer clareza, conexão entre as ideias e parágrafos, constroem um sentido do mesmo. Os principais recursos linguísticos destacados nessa aula da apostila do Centro de Mídias que vocês já assistiram referem-se aos articuladores textuais, elementos de coesão, elementos enfáticos e retóricos. Mas o que são eles? Vamos tentar entendê-los com exemplos do texto. Percebam que várias palavras foram colocadas em negrito. Vocês já ouviram muito a expressão coesão textual. Eu mesma já falei várias vezes dela. A coesão textual, presente nas frases e nas orações, elas são constituídas por preposições, conjunções, pronomes e advérbios, que têm a função de criar um sistema de referências retomadas no interior do texto. Portanto, a coesão textual ela faz a ligação entre os elementos presentes no texto, produzindo sentido e coerência. Na aula passada, vocês produziram um artigo de opinião e, ao dar a devolutiva, elogiei muitos textos dizendo que eram textos bem estruturados, coesos e claros. Isso significa que você conseguiu articular bem suas ideias usando desses articuladores. Parabéns! Vamos usar o texto para enfatizar o que nós estamos querendo dizer. Exemplos de articuladores coesivos. São aqueles que fazem união das partes, unem períodos, orações e parágrafos.
Vamos pensar no texto. Nós temos este seguinte parágrafo. O crime de embriaguez ao volante está inserido na Lei nº 12.760, mais especificamente no artigo 306. Nela, o condutor pode sofrer detenção de 6 meses a 3 anos, multa ou proibição de obter habilitação para dirigir. Na maioria das vezes, os sinais de embriaguez são facilmente percebidos por outras pessoas, seja pela voz, locomoção ou outra atitude. Mas, e se um aplicativo fosse capaz de perceber essas nuances? A palavra que apareceu grifada é a conjunção mas, uma conjunção adversativa, que vocês já estudaram, que essa conjunção ela traz uma ideia oposta, contrária àquilo que foi dito. No caso do texto, faz o leitor pensar numa nova possibilidade contrária ao que ele disse no parágrafo anterior, dos sinais serem percebidos por um aplicativo. Perceba a importância dessa palavra unindo as ideias entre os parágrafos. Um outro exemplo de articulador. No entanto, para o professor, o que essa pesquisa mostra de fato é que com a tecnologia existente hoje nos telefones celulares, já é possível identificar uma série de coisas. Esta conjunção, no entanto, vem novamente unir a ideia ao parágrafo anterior, colocando uma oposição dizendo que a tecnologia pode identificar muito mais do que foi dito. Vamos falar também dos elementos coesivos de referência. Vamos usar um exemplo do texto. O crime de embriaguez ao volante ou dirigir sob influência de qualquer substância psicoativa está inserido na Lei 2.760, mais especificamente no artigo 306. Nela, o condutor pode sofrer detenção de 6 meses a 3 anos, multa ou proibição de obter habilitação para dirigir. A palavra grifada refere-se a uma palavra do parágrafo anterior, a lei. Nela, o condutor pode sofrer detenção. Nela, quem? A lei, né? Percebam que esta palavra faz referência a outra já usada, isto evita repetições no meu texto. Um outro exemplo. Pesquisadores da Universidade de Pittsburgh pesquisaram com 90% de precisão que dá para identificar se alguém está alcoolizado com apenas 10 passos a partir de um aplicativo instalado no celular, comenta o colunista. De acordo com ele, o aplicativo consegue identificar e alertar quando esses passos são notados. Aqui percebemos as palavras colunista e o pronome pessoal ele. O pronome pessoal ele foi usado no parágrafo posterior para se referir ao colunista, né? São expressões que eu uso para evitar o quê? A repetição no texto. Bom, pessoal, falamos de coisas muito importantes, eu espero ter sido clara. Dúvidas vocês podem esclarecer no nosso WhatsApp, mas vamos praticar, agora é a sua vez. Identifique mais 2 exemplos no texto de elementos coesivos de referência indicando a palavra a que ele se refere. Eu dei 2 exemplos, agora eu quero que vocês deem mais 2, tá bom? Identifique no texto lido a lide, o que, quem, onde, como e porquê. Leia o texto a seguir e responda qual o sentido das palavras grifadas. São articuladores que expressam o que? Para que foram usados? Coloquei aqui para vocês um trechinho de um texto do Enem, tá? Em que eu tenho 3 expressões grifadas, em negrito e em vermelho, mas também, além disso e também, eu quero que vocês identifiquem essas expressões, qual o sentido que elas expressam no texto, para que elas foram usadas, ok? Muito bem, turma. Muito importante a aula de hoje, aspectos que vocês já usaram no texto quando construíram o artigo de opinião. E agora nós conseguimos observar que esses conectivos eles são importantes em qualquer texto. Então, façam a atividade de vocês no caderno, depois enviem somente as respostas pelo link para que eu possa dar uma devolutiva e a sua nota. Parabéns, até a próxima!